Os irmãos que assim encontrarem já podem ficar em pé, para que possamos ler todos juntos. Os irmãos, à medida que forem abrindo a Bíblia, vamos ficar em pé todos para lerem a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e vamos ler o 17 também. Ok, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os irmãos podem sentar, por favor. Estamos iniciando hoje uma série que vai tomar todo o mês de outubro, uma série baseada nos 5 lemas da Reforma Protestante, tá? E a melhor forma de fazermos memória à Reforma Protestante é pregando as mesmas doutrinas que os reformadores pregavam. Porque essas doutrinas que eles pregavam eram doutrinas que os pais da igreja pregavam, e era a doutrina que o apóstolo Paulo pregava, porque aprendeu do Senhor Jesus. Tá? Então, durante esse mês de outubro, nós estaremos nos 5 domingos trabalhando cada uma das solas da reforma, somente. Hoje vamos ver somente a Escritura. Próximo domingo, com a graça do Senhor, veremos somente a graça, tá bem? E hoje, meus irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus, baseado num texto que fala, de fato, sobre a autoridade das Escrituras, a perfeição das Escrituras, a inspiração das Escrituras. É um texto muito rico, muito importante para nós. Tá bem, irmãos? E nesse texto de Timóteo, para nós entrarmos bem aqui percebendo o porquê ele foi escrito, devemos lembrar que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Quando ele estava preso. Os irmãos lembram que Paulo fez 3 viagens missionárias. Ele intencionava fazer uma 4ª viagem missionária para a Espanha. É isso que ele diz aos romanos, não é? Nós não sabemos bem se ele chegou à Espanha ou não, mas essa era a intenção dele. Nós vemos que nessa segunda epístola a Timóteo, claro, porque teve uma primeira epístola a Timóteo, Paulo ele visa instruir a este jovem pastor chamado Timóteo, a fim de fortificá-lo na fé. Por quê? Porque Paulo estava a passar por sofrimentos na prisão. Tá? Depois da sua 3ª viagem missionária, ao que tudo indica, ele foi preso. É na época quando ele comparece diante de Félix. Tá? E o capítulo 28 de Atos, lá para o fim, Lucas nos descreve Paulo já preso, tá? E bem próximo ali aos dias finais de sua vida. Mas no meio das suas prisões em Roma, no capítulo 1 da segunda epístola de Timóteo, Paulo escreve essa epístola quando ele estava lá preso em Roma. No capítulo 1 ele deixa muito claro que ele dá graças a Deus pela vida de Timóteo. Ele quer muito ver Timóteo, versículo 4, tá? Paulo diz que Timóteo tem uma fé não fingida, uma fé verdadeira, real, tá? Paulo também diz que Timóteo não se deixasse esmorecer porque o seu pastor, o Paulo, está preso, tá bom? Porque ele está ali sob cadeias, tá? Versículo 7 ele diz, porque Deus não deu a Paulo, nem a Timóteo, nem a cristão nenhum espírito de medo, mas de força, de amor e moderação. Então Paulo escreve na cadeia, preso, para encorajar Timóteo que está livre e está desanimado. Tá bem? Olha o ponto de vista da fé, irmãos. Do ponto de vista de Deus, o medo ele nos aprisiona.
mesmo quando estamos fisicamente livres. E do ponto de vista da fé, mesmo aquele cristão que está preso, ele pode estar muito mais livre do que qualquer outra pessoa que passa na rua. Tá bem? Paulo preso, sob cadeias, e ali já prestes a cumprir uma pena de morte, ele escreve cartas para encorajar Timóteo. E ele já tinha feito algo parecido na Epístola aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, em que muitas vezes existe um imperativo lá: alegrai-vos, alegrai-vos, outras vezes vos digo, alegrai-vos. Olha só, irmãos, quem disse isso era alguém que estava preso, tá? Numa cela fria de Roma. Tá bem? Então, Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, ele pretende encorajá-lo, versículo 15, ele convoca Timóteo a apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no capítulo 3, tá, nós observamos ali que Paulo dá a Timóteo vários ensinamentos, digamos assim, dá várias diretrizes para que ele possa continuar pastoreando a igreja de Deus. No capítulo 3, Paulo, inclusive, faz advertências sobre hereges que apareceriam naqueles últimos tempos. Tá bem? Porque Paulo entende que isso é importante que Timóteo saiba. No capítulo 4, ele se despede desse jovem pastor. Por isso que nós entendemos que essa epístola aqui foi a última de Paulo em todo o Novo Testamento. Pouco tempo depois daqui, ele já morreu. Ele já tinha sido assassinado pelo imperador Nero. Tá bem? No capítulo 4, versículos 6 e 8, ao versículo 8, existe ali uma palavra de despedida de Paulo. São os seus últimos dias de vida, não é? Ele fala para Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo não esperava mais que ele ia ser liberto ali daquela prisão. A partida é deixar esse mundo e estar com o Senhor. No versículo seguinte ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já está se despedindo. E no versículo 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meus irmãos, no meio disso tudo vem o versículo 3, em que Paulo chama Timóteo à autoridade da palavra de Deus, a importância da Bíblia. Tá? Quando Paulo diz aqui no versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, quem disse isso daqui é um homem que está encarcerado e prestes a ter o seu corpo separado da sua cabeça, guilhotinado ali, passado a fio da espada. Quem diz isto aqui sobre a escritura inspirada é um homem nestas condições. Por quê? Porque para um cristão isso é urgente. A Bíblia é coisa de suma importância na vida de um cristão. Alguém já disse que as últimas palavras do homem são aquelas que realmente importam no fim da sua vida. Aqui nós temos as últimas palavras de Paulo, sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, sobre a importância da Bíblia. Tá bem? Isso era importante para ele e para todos os nossos irmãos, os cristãos do passado, é importante para nós também, porque a Bíblia assim o apresenta. Tá bem? Então esse é o contexto geral. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, nós vemos aqui que esse versículo 16 e 17 está dividido em duas partes. A primeira parte apresenta a autoridade das Escrituras, a natureza das Escrituras. Mas, em segundo lugar, nós veremos também aqui o propósito da Escritura, a razão pela qual ela foi dada aos homens, a razão pela qual ela foi dada às mulheres, às crianças. O que Deus planeou a Bíblia e nos deu a Bíblia. O propósito da Escritura. Tá? Veremos a natureza da Escritura e o propósito da Escritura. Primeiramente,
o apóstolo do Senhor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, escreve estas palavras, estabelecendo a autoridade das Escrituras. Porque antes de falarmos para que ela serve, nós precisamos entender por que ela é autoridade sobre nós. Tá? Qual é o fundamento dela ser verdade? Em primeiro lugar, nós observamos que a autoridade das Escrituras repousa na natureza das Escrituras, que, em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. Porque é assim que começa o versículo, não é? Toda a Escritura é divinamente inspirada. E aqui, meus irmãos, uma explicação sobre o que significa essa expressão. Inspirado, porque inspirado na Bíblia, como está aí na sua tradução, pode nos dar a ideia de que alguém foi inspirado a escrever, sentiu um momento, um insight profundo e passou a escrever a Bíblia. Mas inspiração bíblica não é isso. Tá? A palavra inspirada aqui é uma palavrinha grega, theopneustos, tá? Theo de theos, Deus, e pneustos, né? Vem de pneu, vento, tá? Sopro. Então, inspirado significa soprado por Deus. A Escritura ela foi soprada por Deus. Veio de Deus para os homens. É isso que significa inspiração bíblica. Deus soprou todos os livros, todos os capítulos, versículos, todas as palavras da Bíblia. Tá? A inspiração ela é de toda a Bíblia e a inspiração ela leva em conta palavras, e não somente ideias, mas palavras também. Toda a Escritura ela é inspirada. Por que é importante estabelecer isso, irmãos? Porque pode dar uma ideia dessa expressão, a Escritura é inspirada, como se fosse uma mera inspiração de um pintor, de um artista. Não é? Quando você vê um quadro, alguma coisa assim, muitas vezes a pessoa diz, não é? Nós podemos dizer, olha, se esse pintor, ou uma música muito bonita, uma composição bonita, olha, ele estava inspirado quando compôs essa música, ele estava inspirado quando pintou este quadro. Mas a inspiração da Bíblia não é deste tipo de inspiração aí. Tá? É uma inspiração que significa que Deus soprou as palavras, tudo aquilo que Ele queria dizer para nós está aqui. A inspiração não é de dentro para fora, é de fora, partindo de Deus, para nós. Inspiração bíblica é isso. Tá? Segundo lugar, a palavra de Deus aqui nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, mas toda a Escritura, não só partes dela. É claro que Paulo aqui, sobre Escritura, ele ainda não está falando do livro de Apocalipse, que seria escrito depois que ele morreu, ou estava ali durante a sua morte, mas ele não teve acesso a cada livro da Bíblia durante o seu período de vida ou depois daquilo, por outros autores bíblicos. Ele não está falando imediatamente do Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento, mas inclui o Novo Testamento também. Por quê? Escritura, todos os 39 livros do Antigo Testamento. No entanto, irmãos, no Novo Testamento nós observamos que os autores bíblicos, eles entendiam que os escritos dos seus dias, dados pelos apóstolos, ao Senhor pelos apóstolos, eles eram inspirados. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele fala de determinados homens que distorciam as escrituras para sua própria ruína e destruição, tá? E faziam a mesma coisa com os escritos de Paulo. Aí ele diz, assim como fazem com as demais escrituras. Então, o apóstolo Pedro, ele colocava em equivalência os escritos de Paulo com o Antigo Testamento, ou seja, os escritos dos apóstolos do Novo Testamento é tão escritura, é tão palavra de Deus quanto o livro de Gênesis. Tá bem? Além disso, meus irmãos, Calvino ele traz uma explicação interessante aqui desse texto, porque ele diz que toda a Escritura também inclui o Novo Testamento, porque o Novo Testamento nada mais é do que um comentário do Antigo Testamento. Agostinho já tinha falado algo parecido sobre isso, quando ele diz que o Antigo Testamento tem em botão aquilo que o Novo Testamento tem em forma de flor, desabrochado.
tá? E que o Antigo Testamento é o Novo Testamento ainda oculto, e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, as Escrituras, elas são uma unidade. Quando aqui fala, interessante, ele diz isso, que toda a Escritura inclui também o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é um comentário das Escrituras do Antigo Testamento, um comentário inspirado. Tá bom? Em forma de botão, inicialmente, as doutrinas do Novo Testamento já estavam no Antigo Testamento. Incipiente, não tão claro, mas estavam lá. E o Novo Testamento traz a claridade de tudo isso. Tá bem? Toda a Escritura é inspirada, não só algumas partes. Algumas pessoas por aí, elas dizem que partes da Bíblia são inspiradas no que tange a salvação, mas quando trata de aspectos de geografia, detalhes históricos, a Bíblia não é inspirada. Então essas pessoas têm uma ideia de que a inspiração ela é somente de ideias e que nas questões de geografia e história a Bíblia tem erro. Irmãos, quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, é toda mesmo, não só parte dela. Além disso, devemos entender que todos os aspectos que concernem a salvação dos homens, esta ponta última que está lá em cima, a salvação humana, ela está fundamentada sobre uma base que leva em conta a história. Jesus precisava nascer na história, no tempo e no espaço, com seus detalhes. Se você retira alguns desses tijolos que constrói a doutrina da inspiração bíblica, significa que a sua própria salvação ela rui por completo, porque se a base é frágil, o topo também vai ser frágil, em cima também vai ser frágil. Toda a Bíblia é inspirada, inclusive, questões geográficas e históricas, por mais que muitas vezes nós não tenhamos os detalhes de tudo isso para nós, mas se Deus colocou aqui, Deus não erra. Deus não erra, tá? E Deus fez isso usando história. E todos os livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia, escrito por um período de 1.600 anos, por homens de diversas culturas, línguas diferentes, hebraico, grego, aramaico, mas foi toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada. Tá? Toda a Bíblia é inspirada. Algumas pessoas tentam interpretar esse texto aqui porque originalmente não existe essa palavra aí, é. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Algumas traduções não têm essa palavra é, porque no original não tem. Tá? Nós subentendemos um verbo quando diz assim, toda a Escritura, aí tem lá, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e tal. Então, como assim? Toda a Escritura, divinamente inspirada, proveitosa. Então, algumas pessoas, para poder satisfazer determinadas inclinações para aceitar partes da Bíblia sim e outras não, eles traduzem da seguinte maneira, colocam um é, mudam de lugar, como se Paulo tivesse a falar assim, ó. Toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, ou seja, só é proveitosa para ensinar a parte que é inspirada. Porque tem partes na Bíblia, segundo essas pessoas, que não são inspiradas e não são proveitosas para nós. Que não são inspiradas. É claro, irmãos, isso é um completo... É você desfazer o que Paulo está dizendo. Porque se a Bíblia ela é inspirada, e eu digo, a Bíblia inteira ela é inspirada, e eu digo que não toda ela, usando um texto que fala que toda ela é inspirada, eu estou dizendo uma coisa diferente do que Paulo intencionou dizer. Tá bem? Além disso, sempre Jesus ele vai se remeter a detalhes históricos do Antigo Testamento, nos fazendo lembrar exatamente de que a história é importante para entendermos os atos salvadores de Deus no mundo. Tá bem, irmãos? Então a inspiração ela é plenária, porque é toda a Bíblia, plenamente a Bíblia é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Inclui o livro de Levítico, inclui com cada detalhe dos sacrifícios, inclui ali o livro de Números, com cada detalhe ali do censo de Israel e as genealogias. Tudo é inspirado e tudo foi dado por Deus para um propósito. Nada foge disso, ela é plenária. E ela é verbal.
porque não envolve somente ideias. Deus não inspirou só ideias, Deus inspirou palavras. Por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Gálatas, ele é inspirado pelo Senhor, quando ele vai fazer referência à promessa abraâmica e dizer que a promessa foi dada ao teu descendente e não aos teus descendentes, como se falassem de muitos, mas ao teu descendente que é Cristo, Paulo ele usa a palavra ali, uma letra, para poder fazer a diferença do singular para o plural, dizendo que palavras são importantes na inspiração de Deus. E não é só uma questão de ideia. Deus inspira ideias e o autor errante pode colocar ali nas palavras que ele quer somente e pode errar ali, mas o importante é a ideia geral, nada disso. É isso que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a sua fundadora, Ellen White, defendia isso, inspiração de ideias. Os pastores teólogos adventistas creem nisso aí, e teólogos liberais que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus também creem a mesma coisa. É claro, nós não cremos nisso, nós cremos que Deus inspirou a Bíblia toda e usou palavras para isso. Porque como é que as ideias são transmitidas, irmãos? Recebe aí a minha ideia. Recebeu? Não, né? Eu tenho que usar palavras para transmitir a minha ideia. Não é verdade? Então Deus, ele usou palavras para transmitir aquilo que ele queria comunicar. Tá bem? É assim que acontece. Toda a Escritura é inspirada. É divinamente inspirada numa boa tradução, porque theopneustos significa soprada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E se ela é divinamente inspirada, isso fala da origem das Escrituras. E qual a origem das Escrituras? É divina. Não é? É divina. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O apóstolo do Senhor falou algo muito parecido com o que Paulo disse aqui. Não é? Agora ele menciona pessoas nesse processo de inspiração e ele diz... cadê? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ou é a segunda? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Isso mesmo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi... A profecia do Antigo Testamento, tá? O texto do Antigo Testamento. Nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É claro que Deus levou em conta ali homens nesse processo. A forma como você lê Jeremias não é a mesma forma que você lê Salomão escrevendo o Cântico dos Cânticos. É diferente, porque são homens diferentes e Deus se utilizou de palavras humanas para isso. Acontece que mesmo nas palavras humanas que foram usadas por esses autores bíblicos, Deus fez de tal maneira, por uma obra da bendita providência, que saiu exatamente tudo aquilo que Deus queria que saísse, mas ao mesmo tempo nós observamos diferenças de estilos. As diferenças de estilos de um autor bíblico para o outro foi mantida e foi preservado. No entanto, não houve erro, porque Deus encaminhou a situação de tal maneira que as escrituras foram preservadas de erro. Tá? Então nós observamos isso. Foram homens que escreveram, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Às vezes a pessoa usa isso como uma objeção, não é? Eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Irmãos, olha, e era para ser escrito por quem, né? Um macaco escrever a Bíblia? Quem é que tinha que escrever a Bíblia? Claro que tinha que ser homens. Mas a própria Bíblia diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Não é só um insight, não. Deus fez com que esses homens escrevessem exatamente tudo aquilo que Deus queria comunicar aos outros. Tá bem? Então a Bíblia tem origem divina. Tá? Os autores do Antigo, por exemplo, Davi, quando ele vai falar sobre uma situação dele mesmo, não é? Ele fala e a gente pensa que é uma questão dele, circunstancial. Às vezes a gente está lendo aqui os Salmos e a gente pensa que é uma bronca, uma briga de Davi com as pessoas da época somente. Irmãos, Deus está levando Davi a falar aquelas palavras ali. Algumas vezes o Novo Testamento, quando vai falar de um salmo, ele diz: assim falou Davi pelo Espírito Santo. Aí cita um salmo.
Davi estava sendo movido pelo Espírito Santo a falar aquelas coisas. E todos os autores do Antigo Testamento. A Bíblia tem origem divina. Além disso, nós observamos aqui, meus irmãos, o propósito da Escritura. A Escritura, ela não nos foi dada para mera curiosidade humana, mas para ser proveitosa à nossa vida. Tá? Algumas pessoas querem aprender a Bíblia só para aprender, só por isso mesmo. É um estudo bíblico só para saber mais as coisas. Querem mudar de igreja só para saber coisas mais profundamente que não sabiam antes e ponto final. A Bíblia não foi dada para nós para isso. Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para... Aí começa a dizer coisas concernentes à nossa vida. Tá? Então Deus não quer trazer só informação para nós. Aqui, meus irmãos, nós observamos o propósito da Escritura. Em primeiro lugar, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Na Escritura, meus irmãos, nós temos ensinamentos profundíssimos, tá? Muito excelsos, sobre quem você é, quem Deus diz que você é, a sua origem, para onde você caminha, a sua constituição humana, que você tem uma alma eterna, e você tem que cuidar disso. Para onde é que a pessoa vai depois que morre? Tá? A Bíblia fala sobre quem nós somos. Para nós descobrir quem nós somos, nós não temos que olhar para nós mesmos, nós temos que olhar para o que Deus diz. Porque Ele nos criou e Ele tem um manual de instruções da sua criação. Tá? E a Bíblia tem ensinamento sobre isso de sobra. As Escrituras são... Toda a Escritura é útil para ensinar, ela doutrina o povo de Deus. Doutrina o povo de Deus acerca do seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Quem Ele é? Tá, Jesus, Ele é Deus. Mas como significa que Ele é Deus? Porque também a Bíblia diz que Ele é homem. E como é que Ele, sendo Deus infinito, eterno, onipresente, onipotente, como é que Jesus, como Deus, Ele sendo infinito, como é que Ele pode ter um corpo? Como é que Ele, sendo eterno, Ele pode ter no nosso mundo aqui idade? Morreu com 33 anos e meio de idade. Como é que Ele, sendo onipotente na cruz, Ele precisou dizer, estou com sede? Olha a profundeza que as Escrituras nos apresentam sobre a pessoa do seu Senhor. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar. E o povo de Deus vem para aprender do seu Senhor. Tá? O culto é para nós aprendermos ensinamento do Senhor. Coisas elevadíssimas e sondáveis riquezas da palavra de Deus que estão aqui, meus irmãos. O cristão, ele deve estar sempre crescendo no conhecimento do seu Senhor. Tá? Sempre, sempre, sempre. Porque no dia que ele para de conhecer mais o seu Senhor, ele vai querer conhecer outras coisas, ele vai se encantar por outras coisas, ele vai se afastar do seu Senhor, porque primeiramente ele se afastou do conhecimento do seu Senhor. E onde é que principalmente deve ter conhecimento do seu Senhor? É na igreja, e depois na sua casa, na devocional todos os dias de manhã, e também no culto doméstico, durante a semana inteira. E depois você vem para o domingo e tem mais conhecimento do Senhor, e depois leva para sua casa. E sempre assim. Sempre assim. Até que você vai crescendo de fé em fé. E se tornando um cristão mais maduro. Um cristão mais temente a Deus. Mas você primeiro precisa crescer no conhecimento do Senhor. Uma das piores coisas que tem hoje são lugares, ditas igrejas, em que as pessoas vão para o culto, essas pessoas elas se emocionam, elas riem umas com as outras, elas têm comunhão umas com as outras, mas a palavra é algo fraco. É um caldo fraco. Quando não é muito curto, é fraco. Não tem doutrina ali. E não fazia muito tempo, alguns faziam até uma diferença, não é, no culto. Não, hoje o culto domingo é um culto evangelístico. O culto de doutrina é o culto durante a semana, é na quinta-feira. Como se o povo de Deus não precisasse de doutrina.
E como se o povo de Deus não precisasse de um culto evangelístico também, porque nós precisamos de evangelho, irmão. O crente, ele precisa do evangelho, ele precisa das boas novas do Senhor todos os dias, porque ele peca contra um Deus terrivelmente santo, em que suas leis foram transgredidas por nós. E nós precisamos ouvir boas novas de perdão de pecados para nós todos os dias. E onde é que acontece a pregação do evangelho? O evangelismo? No culto domingo. E onde é que acontece a doutrina? Na pregação de domingo também. As duas coisas não podem ser separadas. A edificação, ela não pode ser separada de fundamento teológico, porque senão é mero dica, é mera dica, mera sugestão, bons conselhos. Tá bem? No culto deve ter ensino, deve ter doutrina da palavra de Deus, doutrina profunda sobre o que Deus faz, quem Deus é, seus atributos, a sua pessoa, as suas obras, a consumação do mundo, o que ele vai fazer, novos céus, nova terra. Isso e muito mais. Tá? Além disso, o texto da palavra de Deus nos diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir. Uma boa tradução aí para redarguir, eu acho que essa palavra nem se usa tanto mais hoje, né? Redarguir. Por favor, redargue ali ao irmão que está à frente, não é? Então, essa é uma tradução já arcaica, não é? Mas a ideia de redarguir aqui, irmãos, é de repreender. A escritura ela é proveitosa para repreender e corrigir. Paulo está falando aqui para crentes, quando ele escreve essa epístola. Porque crentes precisam ser repreendidos e precisam ser corrigidos. Por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. E nós precisamos de repreensão. Nós precisamos ouvir alguém nos chamando a atenção, despertando a nossa consciência e dizer, meu irmão, você caminha para um grande perigo nessa estrada que você está a tomar aí. Tenha cuidado, meu irmão. A sua indiferença para com Deus, para com a igreja do Senhor, para com as coisas do Senhor, é um prejuízo e um perigo para a sua alma. Volte enquanto é tempo. Tá? E devemos fazer isso a todo momento. A igreja deve ser um lugar também de repreensão e correção. Correção é que vem depois de repreensão, de propósito, aqui no texto bíblico. Por quê? Porque não se corrige quem não foi repreendido. Tá? E a repreensão deve estar fundamentada no ensino. Primeiramente o ensino, depois a repreensão e depois a correção. Essa é a ordem bíblica. Se houver correção antes do ensino, é moralismo, é autoritarismo. Mas se houver só ensino e sem repreensão e correção, a palavra de Deus não está sendo aplicada para as vidas e não há piedade, não há santidade na igreja. Só pessoas com cérebros inchados, o coração frio para Deus e uma vida imoral. Na igreja tem que ter ensino, tem que ter repreensão para que possa haver correção. Porque sem o ensino da palavra de Deus e sem a exortação bíblica, irmãos, de uns para com os outros, nós não poderemos ser corrigidos. Vamos ter a nossa vida cristã torta. E muitos crentes têm sua vida cristã tão tortinha, meus irmãos, tão errada, tão vacilante, que às vezes você olha assim para o irmão, você não sabe se ele é um crente muito fraco ou se ele é um descrente, porque você não vê sinais de graça na vida do irmão. Você não vê vida espiritual no irmão. Parece que ele só está vivo porque você está vendo ele respirando. Meu irmão, desperte para Deus, para as coisas de Deus. Tá? Precisamos destas coisas. Ensino, repreensão e correção. Os irmãos lembram, os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos da antiga aliança, o nosso irmão Natã, o profeta Natã, uma vez repreendeu Davi. Não é? E a repreensão foi através do ensino primeiro. Ele contou uma história. Então, o senso de Davi, que tinha, claro, cometido adultério, cometeu assassinato e várias coisas, mentiu para o povo. O senso de justiça de Davi estava aflorado, porque era contra o outro. Ele começa a contar a história do cordeirinho, do homem que tinha só uma e o outro homem tinha várias e tal, e pediu a cordeirinha do... Ele
Então chega num ápice da história, nós conhecemos bem, que Davi fica indignado e diz que aquele homem que teve a sua cordeirinha tomada pelo homem mais rico, o que é que esse homem rico merece? Davi diz, ele merece morrer. Natan estava contando a história de Davi em forma de ilustração, e Natan diz, tu és o homem. Irmãos, na igreja nós precisamos muitas vezes alguém chegar para nós e dizer, tu és o homem, tu és a mulher. Se endireite, meu irmão, para com o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. O irmão, a irmã está tomando um caminho que não é um caminho cristão. De uma pessoa que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Tu és o homem, tu és a mulher. A palavra de Deus nos repreende. A palavra de Deus repreendeu Davi. Que possamos permitir que a palavra de Deus nos repreenda. As maiores características do amor de Deus por nós é quando Ele nos repreende pela sua palavra e quando Ele nos corrige. Hebreus deixa isso muito claro, que Deus açoita aquele que tem como filho. De sorte que se não somos repreendidos, se não somos corrigidos por Deus, nós não somos filhos, mas bastardos. É isso que diz a Epístola aos Hebreus. Se você tem caminhado de forma indiferente para com o Senhor e tem mergulhado em pecados que só Deus e você sabe, e nada acontece com você, isso não é coisa boa. Porque uma das provas do amor de Deus por você é que seu pecado vai ser apresentado e você, mesmo durante a vergonha, você sabe que Deus está lhe disciplinando para o seu bem. Mas se não há disciplina, então Ele não é teu pai. Porque pais não disciplinam os filhos dos outros. Não posso disciplinar o filho do irmão ali, a filha da irmã. Não posso fazer isso. E nem deixar que outras pessoas disciplinem os meus filhos. Eu disciplino os meus filhos e os irmãos disciplinam os vossos filhos. Se Deus não nos disciplina no meio do nosso pecado, será que somos realmente filhos? Precisamos da repreensão e correção. Além disso, a palavra de Deus aqui também nos diz, meus irmãos, a palavra de Deus ela é proveitosa para instruir em justiça. Instruir em justiça, tá? Ou seja, a palavra de Deus instrui o crente no caminho da piedade. Aqui, instruir em justiça, meus irmãos, não significa só o ensinamento teológico, ensinamento doutrinário e intelectual. Não é esse tipo de ensinamento. Instruir aqui em justiça significa mostrar o caminho da piedade. A Bíblia nos mostra a forma de agradar a Deus, de sentir prazer em Deus, satisfação. A Bíblia nos dá esse caminho. Deus, como soberano rei e legislador e governador do mundo, Ele poderia simplesmente nos dar os seus mandamentos e dizer, você é criatura, foi feito por mim, agora cumpra as minhas leis, no mundo que eu criei. Ponto final. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos dá caminhos de piedade para amarmos a Ele enquanto vamos obedecendo. E termos prazer nele, satisfação, alegria nele, né? Aquele hino antigo que às vezes cantamos aqui. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Quando nós servimos a Deus, irmãos, somos cheios de felicidade. Estamos obedecendo a Deus. Irmãos, mas a obediência não vem desacompanhada de satisfação. No início parece que sim, mas depois Deus nos dá prazer enquanto obedecemos a Ele. Por isso que a própria palavra nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Em Salmo 19, versículo 9, parte B, até o versículo 11 nos fala sobre isso. Tá? Que significa instruir em justiça. Por exemplo, diz assim: os juízos do Senhor, ou os mandamentos do Senhor, ou as ordenanças do Senhor, é a mesma coisa, é a palavra do Senhor. São verdadeiros e justos, justamente. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que maravilha! Só um crente tem prazer na palavra de Deus, porque ele sabe que essa palavra de Deus é o caminho
para agradar o Senhor. E enquanto ele agrada o Senhor, Deus dá a ele prazer, mais e mais, para nos instruir em justiça. Tendo dito isto, meus irmãos, quero vos apresentar aqui a primeira doutrina que extraímos desse texto, que analisamos. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós observamos aqui a doutrina da suficiência das Escrituras. Que a Bíblia é suficiente para nós, para tudo que precisamos, para a salvação e a vida que agrada ao Senhor. Versículo 17, Paulo diz: para que o homem de Deus, ou mulher de Deus, entenda assim, para que o cristão seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia ela é suficiente para você agradar a Deus em tudo que você fizer na sua vida, na igreja, na família. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de qualquer outra coisa, irmãos. Precisamos das Escrituras. Precisamos da palavra de Deus pregada a nós. Toda a Escritura é proveitosa para tudo isso, o apóstolo Paulo falou. E é disso que nós precisamos. E é nisso que nós nos apegamos. Aqui nós temos a doutrina da suficiência das Escrituras. Suficiência das Escrituras, irmãos, ela não significa que Deus ele não pode lhe dar impressões espirituais através do Espírito Santo. Tá bom? Suficiência das Escrituras não significa que Deus não pode mostrar através das circunstâncias determinadas coisas acontecer na sua vida e você, observando isso pela palavra de Deus, entender que é Deus que está conduzindo o barco da sua vida. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele muitas vezes ilumina a nossa mente. Ele nos dá impressões espirituais. Nos choca emocionalmente, muitas vezes, para despertarmos ao Senhor e a sua palavra. Suficiência das Escrituras não rejeita nada disso. Mas a suficiência das Escrituras, a doutrina da suficiência das Escrituras entende que a Bíblia é suficiente, inclusive, sobre todos esses aspectos. Porque, às vezes, quando todas as coisas são favoráveis para que você tome uma determinada decisão, pode ser a mão de Deus pela sua boa providência, mas pode ser uma armadilha também. Tá? Você pensava que que havia uma luz no fim do túnel, mas quando você chegou lá era um trem, era um comboio. Né? Não confie nas circunstâncias sempre. Não confie nas impressões que você tem no coração. O coração, nós já vimos, é enganoso e desesperadamente corrupto. Crie em algo fixo, estável, tangível, perceptível aos olhos, que é a palavra de Deus. Tá? Porque nós andamos por fé e não por vista, como diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda doutrina que nós aprendemos aqui é a doutrina da santificação progressiva, mediante os meios de graça, leitura, estudo e prática da palavra de Deus. Como é que a santificação acontece aqui, irmãos? Como é que a santificação, como é que a pessoa se torna homem de Deus, que o texto está dizendo? E habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que isso acontece? É observando a Escritura. Observando a Escritura. A santificação do crente é mediante a obra do Espírito Santo no seu coração, mas ele se utiliza da Escritura para isso. Tá? Se utiliza da Escritura para isso. De tal maneira que quanto mais próximo de Cristo alguém é, mais santo, mais santificado essa pessoa é, mais ela vai amar a palavra de Deus. De tal maneira que se você vê alguém que se considera muito santo, muito piedoso, muito próximo de Jesus, né, como dizia Lutero, parece que engoliu o Espírito Santo com asa e tudo. Né? Tem gente que é assim. Então, se a pessoa ela se coloca nessa situação, mas ela negligencia o que a Escritura fala sobre suas experiências, ela anda em pecados, mas não sabe que está em pecado, e você mostra que está em pecado na Bíblia, e ela não é essa a sua interpretação, a minha outra, ela não se submete à autoridade das Escrituras, irmãos, não existe santificação aí. Existe misticismo, existe legalismo, qualquer outra coisa, menos santificação verdadeira. O Senhor Jesus orou ao Pai sobre isso. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação
que não leva em conta a palavra de Deus, a leitura, o estudo e a prática da palavra de Deus. Tá bem? A doutrina da santificação leva em conta isso. A terceira doutrina que aprendemos aqui é a doutrina da inerrância das Escrituras, porque até agora nós vimos a doutrina da inspiração bíblica, a forma como a Bíblia chegou até nós, que foi Deus inspirando, Deus soprando toda a sua vontade revelada, se utilizando de palavras, a homens no decorrer da história. Inspiração bíblica. Mas o resultado disso é uma segunda doutrina que nós chamamos de doutrina da inerrância bíblica. A inspiração fala de como a Bíblia chegou até nós. E a inerrância bíblica fala de como a Bíblia está, o resultado da Bíblia. Ou seja, a inspiração bíblica produziu para nós uma Bíblia inerrante, uma Bíblia que não erra. Tá bem? Então a inerrância bíblica é o resultado da inspiração bíblica. A Bíblia não tem, novamente aqui, irmãos, nenhum erro. E se alguém supostamente vê algum erro na Bíblia, o erro está nos olhos de quem vê e não nas Escrituras. A Bíblia, ela é perfeita. Tá? Muitos homens quiseram destruir as Escrituras no decorrer da história, quer seja por perseguição aos cristãos, quer seja mudando seus ensinamentos, quer seja por imposição do Estado. Nada disso foi suficiente. Tá? Porque a Bíblia, ela é inabalável. Ela não erra em nenhum detalhe, em nenhum momento. Tá? Nós podemos não perceber algumas coisas, mas isso é diferente de dizer que ela tem erro. Tá? Se observamos algo parecido com isso, o problema está em nós, que ainda não percebemos aquilo dali. Tá bem? Então, a Bíblia, ela não tem nenhum erro. É a vontade de Deus, é a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Tá bem? Não existe erro nas Escrituras. E a quarta doutrina que observamos aqui é a doutrina da sola Escritura. Sola Escritura, irmãos, é um dos importantes lemas, pontos da Reforma Protestante. Reforma Protestante tinha 5 lemas, 5 bases, 5 pilares. Primeira, sola Escritura, tá? Sola Gratia, depois sola Fidei, solus Christus e soli Deo Gloria. Vou explicar essas daqui. A Igreja Católica acreditava em cada uma dessas coisas, da importância de cada uma dessas coisas, na verdade. A Igreja Católica nunca negou a importância da Bíblia para os cristãos no decorrer da história. E para a Igreja Católica, a Bíblia é inspirada. E para a Igreja Católica Romana, a Bíblia, ela não tem erros. Então, qual é a diferença, pastor, para nós? É porque, biblicamente, nós nos submetemos à autoridade final, absoluta e completa da Bíblia somente. A diferença está na suficiência das Escrituras. Para nós, a Bíblia é suficiente. Mas para o catolicismo romano, é a Bíblia mais a tradição da igreja, o concílio dos antigos padres. Tá? Então, a Bíblia para eles goza de uma autoridade junto com a tradição da Igreja Católica. De tal maneira que quando os reformadores apareceram, falando da importância da autoridade das Escrituras, eles disseram, não, é a Bíblia somente. Sola Escritura. Sola significa somente, em latim. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Agora, é importante, irmãos, observar o que sola Escritura não é. Sola Escritura não significa, somente as Escrituras não significam as Escrituras sozinhas. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa autoridade definitiva, nossa autoridade final, completa, suficiente, absoluta, não significa que nós não podemos aprender com os nossos irmãos do passado. Os próprios reformadores, eles tinham e elaboravam várias confissões de fé para suas igrejas. Eles mesmos não entendiam que é a Bíblia e pronto, não quero saber de confissão de fé, essa igreja tem essa confissão de fé, isso é um documento humano, não quero nada a ver com isso. Eles não eram assim.
Porque uma confissão de fé, uma declaração de fé de uma igreja, uma confissão de fé, é a sistematização do que a Bíblia diz sobre aqueles assuntos. E quando uma confissão de fé não concorda em algum ponto com o que a Bíblia diz, nós ficamos com a Bíblia naquele ponto. Ok? Então nós pertencemos a uma tradição protestante, né, que vem desde a Reforma, crendo que só a Escritura ela deve ser afirmada, e isso não exclui confissões de fé para a igreja, porque a própria confissão de fé, no capítulo 1, por exemplo, a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 1, no parágrafo 1, diz que ela é suficiente acima dos concílios, acima de tudo. A própria confissão de fé estabelece a autoridade das Escrituras acima de tudo. Tá bem? Então, a sola Escritura não significa nós não termos confissão de fé nenhuma. Não é isso. Sola Escritura também não significa não ouvir homens que Deus dotou na igreja com dons de mestres, dons de ensino, de pastorado, presbiterato. Não, é somente a Escritura. Eu não quero ouvir o que ele diz, eu discordo dele e tal, fico só com a Bíblia. Não. Porque a própria Bíblia diz que Deus dotou homens para ensinar você só a Escritura. Ensinar para você as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque pessoas assim, dotadas com o dom de mestre, para ensinar, elas tiveram muitas vezes preparação teológica de anos para aquilo, tá bem? E muitas outras questões na sua vida que favorecem que você tenha uma percepção melhor das Escrituras e precise se utilizar de vários meios dados pelo Senhor através dos mestres para que nós possamos entender. Sempre que você tem uma Bíblia em português na sua casa e diz, eu não preciso de teólogo nenhum, eu não preciso de confissão de fé nenhuma, de nenhum estudioso que me diga como é que deve ser, porque é só a Bíblia, só a Bíblia. Sempre que você diz isso, você fala isso baseado numa Bíblia em português que foi traduzido por muitos eruditos que estudaram grego e hebraico, a sintaxe das línguas originais, manuscritos antigos, para poder traduzir uma Bíblia em português bonitinho aí para hoje você dizer isso. Tá? Então aqui tem o suor, o trabalho, o esforço de muito estudo de homens que Deus dotou à igreja para que nós pudéssemos ter uma Bíblia em português. Só a Escritura não significa negligenciar os mestres e os pastores que Deus deu à igreja para nos ensinar, tá bem? Então, meus irmãos, nós aprendemos que tudo isso é importante para a nossa vida e a nossa prática. Mas eu quero terminar aqui com aplicações desse texto aqui. Vimos a exposição, a doutrina e as aplicações, ou os usos dessa doutrina. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós devemos fazer com essa verdade que ouvimos aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós precisamos da Bíblia para tudo quanto fizermos. Tudo. A Bíblia ela é suficiente para a piedade da igreja. Inclusive, o tema das pregações é exatamente isso. Só a Escritura e a suficiência das Escrituras para hoje. Porque a doutrina mais negligenciada hoje é a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós precisamos das Escrituras para que a igreja possa ser uma igreja santa, uma igreja piedosa, que agrada ao Senhor. Tá? Foi Deus que criou a igreja. Ele que tem o manual de crescimento da igreja. Nós não precisamos comprar manuais de crescimento em outros lugares, de pessoas que são mestres em marketing e que tratam a igreja como se fosse um negócio com determinadas metodologias de causa e efeito, que se você fizer, o avivamento acontece, o povo enche a igreja e pronto. É claro que muitos fazem isso e a igreja enche, mas enche de pessoas não regeneradas, enche de bodes, enche de pessoas que estão ali por qualquer outro motivo, menos por causa da pregação bíblica e fiel. Tá? Se nós queremos uma igreja viva diante de Deus, uma igreja saudável, uma igreja fiel, irmãos, nós precisamos amar a Bíblia, amar a pregação e praticar isso que nós ouvimos, tá bem? A Bíblia ela é suficiente para nós, irmãos. A Bíblia ela dá vida. Deus criou o mundo com o quê? Com a palavra do seu poder. Ele disse: haja luz, e pela palavra de Deus houve luz. Tá? Deus deu a Abraão uma palavra de que ele seria líder de muitos povos e muitos povos. E Deus falou isso para um idoso.
tá? Que já estava amortecido no seu corpo, não podia ter filhos, e para uma idosa também, isso parecia piada. Sara até riu, não é? Irmãos, mas mediante a palavra de Deus, o Senhor trouxe uma numerosa nação. Em Ezequiel 37, Deus chama ali o profeta Ezequiel, coloca diante do vale de ossos secos na visão, e é perguntado, esses ossos aí podem reviver? Como é que podem reviver? Não tinha um milímetro de carne ali? Como é que os ossos poderiam ressuscitar? Mas Deus falou, então fala a minha palavra aos ossos. E Ezequiel falou a palavra do Senhor aos ossos. E o texto diz que foi cada osso se juntando ao seu osso, e depois começou a ter tendões, depois músculos, depois carne, e então eles se levantaram como um grande exército, mediante a palavra do Senhor. Deus falou em Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, para Lázaro, sai do túmulo. Jesus falou isso para um homem morto. Você já tentou falar para um cadáver, se levanta, você já tentou fazer isso? Não. Mas a palavra de Cristo criou vida e Lázaro saiu. O que é que uma igreja precisa para poder crescer saudavelmente? É a palavra pregada. As pessoas se converterão mediante a palavra pregada. Tá bem? A palavra é que cria vida na igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos do resgate da doutrina da suficiência das Escrituras para hoje, porque há muitos hoje que encaminham suas vidas com base em profecias, sonhos, revelações, emoções, como se a Bíblia não fosse suficiente para resolver nossas questões. Tá? A Bíblia, ela é suficiente para nossas questões e muito superior a qualquer tipo de experiência que a gente tem. Embora a experiência seja algo que tem o seu lugar na nossa vida, mas deve estar sempre submetida à palavra de Deus. Por mais que seja uma experiência muito chocante. Mas a Bíblia é suficiente para fazer. Tá? Lucas 16, os irmãos lembram que Lázaro ali estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. E ele pede para molhar um pouco, não é? Para poder matar a sua sede, que ele está ali, molhar um pouco a língua para refrescar, porque ele estava em tormentos ali, porque viveu como um ímpio quando estava indo do mundo. E lá no inferno ele ouve pai Abraão dizer, não pode, os que estão aqui não podem passar para aí. E então ele diz, faz outra pergunta, então deixa eu voltar à minha família e falar com eles, para que eles se arrependam e não voltem e não venham para esse lugar onde estou. E interessante o que é dito para ele. Pai Abraão diz a ele, deixe, eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que é Moisés e os profetas que estavam na época de Jesus, quando ele falou? Ele já tem a Bíblia. Ele já tem o Antigo Testamento, então que creia na Bíblia. Às vezes nós temos a ideia de que quanto mais intensa a experiência que uma pessoa tiver de conversão, mais certo vai ser. Não, irmãos. Nós já temos Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. Tá bem? Então, no mundo hoje de muitas experiências místicas, profecias, revelações, irmãos, nós devemos entender que o fundamento já está posto. É a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Tá? Efésios capítulo 2, versículo 20. A doutrina dos apóstolos já foi estabelecida e a igreja foi edificada sobre isso. Tá? E as escrituras dadas pelos apóstolos do Senhor a nós é o nosso padrão e é o fundamento. Nós não precisamos de um outro fundamento sobre esse fundamento. Fundamento na casa você só lança uma vez. Não precisamos de apóstolos e profetas hoje que eram um fundamento. A igreja hoje está edificada sobre este fundamento. A Bíblia diz que nós somos, pela palavra de Deus, encaminhados para cumprir toda boa obra. O terceiro uso que fazemos dessa verdade, irmãos, é que a doutrina da suficiência das Escrituras precisa ser trazida de volta também à vida comum da igreja, por exemplo, o aconselhamento pastoral. Há muitos hoje que vão aconselhar casais, jovens, o que quer que seja na igreja, e sempre se utiliza de métodos de psicologia para isso. Muitas vezes psicologia secular, freudiana, behaviorista e outras coisas assim, em que o fundamento é absolutamente ateu. E é o fundamento que gera as metodologias dessas escolas.
Irmãos, o aconselhamento pastoral tem que ser dado com a Bíblia. A Bíblia que tem que dizer, meu irmão, o caminho é esse. Porque Deus que te criou, Ele criou também um manual para guiar a tua vida. É claro, isso não exclui em um momento ou outro a necessidade de um remédio, uma coisa assim, para a pessoa poder se acalmar e ouvir o que você vai conversar. Não é? Mas a vida da igreja não deve circular através dessas metodologias fora da igreja, irmãos. Nós estamos tão acostumados com isso tudo que quando a gente ouve isso, até choca, irmãos. Mas os irmãos já pensaram como é que os nossos irmãos aqui da epístola de Timóteo, a quem Timóteo pastoreava, no livro de Atos, e todos os irmãos do passado, como é que os irmãos resolviam as questões dele? Quando eles tinham problemas, crise de ansiedade, o que eles faziam, irmãos? Vai lá no gabinete da doutora fulana de tal para resolver. Era assim. Não, irmãos, era ensinado a palavra de Deus. Tá bem? Então, não é uma visão muito ingênua sobre isso, mas nós devemos considerar a importância da palavra de Deus para o aconselhamento na igreja. Para o aconselhamento na igreja. Tá certo? A Bíblia, ela nos dá um manual de instrução que Deus designou para que saibamos como devemos funcionar para o nosso Criador que nos fez. O quarto uso dessa verdade é que a Bíblia nos diz como devemos fazer as coisas na própria igreja. Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo já tinha falado para esse pastor aqui, dizendo, mas se tardar, escrevo para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, Deus ele diz na sua Bíblia, que é a nossa, como nós devemos andar na igreja. Como devemos andar na igreja. Sobre a supremacia das escrituras na igreja, a posição em que ela deve estar acima de qualquer opinião pessoal. O próprio Paulo diz que se eu ou um anjo desses do céu vos anunciasse outro evangelho, além deste que eu tenho anunciado, que seja anátema, maldito, amaldiçoado. Ou seja, as escrituras fielmente pregadas, irmãos, o evangelho fielmente pregado está acima das nossas opiniões pessoais. Eu acho isso. Está acima do que nós achamos. Tá bem? A Bíblia está assim, você pode até não gostar, mas é a Bíblia que está ensinando esse caminho que você deve tomar. Tá bem, irmãos? A Bíblia, ela nos estabelece o tipo de culto que devemos ter, o que é que deve acontecer no culto. A Bíblia ela estabelece para nós o tipo de liderança que uma igreja deve ter, de acordo com 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, versículos 5 até 9. Os líderes, quem conduz a igreja, as assembleias da igreja, a Bíblia que diz como é que deve ser a liderança de uma igreja. A Bíblia estabelece para nós como é que devem ser admitidos os membros da igreja, como é que deve ser mediante a exclusão dos membros da igreja. A Bíblia diz tudo isso. Mateus capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 5, estabelece essas coisas. Tá? Ninguém é admitido na membresia da igreja porque é gente boa. Existem critérios bíblicos fundamentados para isso. E ninguém é excluído da igreja porque se chateou com o pastor, porque o pastor fez uma cara feia, não sei, e saiu. Não, existem critérios bíblicos, tanto para admissão como para exclusão de um membro, que é uma coisa muito séria, inclusive, a exclusão. Tá? A Bíblia estabelece base para tudo, acima das nossas opiniões pessoais, irmãos. Tá? A Bíblia ela está acima da declaração de fé, por exemplo, da nossa denominação, da Convenção Batista. Está acima da declaração de fé da nossa denominação, da confissão de fé que nós lemos aqui. Tá? A Bíblia está acima do nosso estatuto, os irmãos sabiam? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer acerca de um ensino não é pensar o que é que diz o estatuto sobre isso. Não é isso que devemos fazer. Devemos perguntar o que é que diz a Bíblia sobre isso. E a partir daí, nós interpretarmos tanto a confissão de fé, a declaração de fé, o estatuto, a partir das Escrituras, e não o contrário. E não o contrário. Tá bem? Meus irmãos, por que é que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou não acreditamos nisso? Todos nós cremos na suficiência das Escrituras, irmãos. Até o momento em que ela nos afeta pessoalmente. Aí a gente é cheio demais. Não, mas eu acho, mas eu não sei bem.
Nós acreditamos ou não que ela é a palavra de Deus e perfeitamente capaz para capacitar o homem para toda boa obra. Acreditamos nisso ou não? Acreditamos. Então devemos ser coerentes com isso que nós cremos. Tá bem? E o sexto e último uso desta verdade, meus irmãos, é que devemos entender que muitas vezes nós rejeitamos a autoridade das Escrituras quando nós não tiramos proveito dela da forma como ela se apresenta a nós. Tá? A Bíblia, ela não foi dada para nós, irmãos, para que ela possa ser usada quando a gente quiser, uma vez ou outra. A Bíblia foi dada por nós para que nós pudéssemos nos alimentar dela, a todo momento fazer uso dela, praticá-la, lê-la em voz alta, decorar os seus versículos, amar as Escrituras. A Bíblia foi dada para nós como um manual para a piedade. Muitos livros podem nos informar, mas só as Escrituras podem transformar o homem. Faça uso das Escrituras, meu irmão, minha irmã. Quando, por exemplo, você estiver se sentindo desgraçado, miserável, abatido, aflito até o chão, vá para as Escrituras. Isaías 66, versículo 2, o Senhor diz: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Não basta ler, tem que tremer diante da palavra de Deus. Saber que Deus, ele não está falando só há 2000 anos lá atrás. Ele está falando com você hoje. Comigo hoje, agora. E devemos tremer diante da palavra de Deus, irmãos. Porque é o Deus do céu e da terra. Tudo que existe está nas suas mãos e ele está falando com pecadores miseráveis como nós. Ai de mim, devemos falar como Isaías. Ai de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver triste e deprimido, vá para as Escrituras. Não procure mero entretenimento, às vezes nós fazemos isso, não é? Vou procurar aqui um entretenimento para poder relaxar. E Deus está lhe concedendo uma oportunidade de você meditar, colocar a mão na sua consciência e, por amor da sua própria alma, você crescer mais espiritualmente, se aprofundar no amor de Deus, ele se revelar mais a você nas Escrituras, e você deixa tudo isso de lado para poder ter um momento para desopilar. Com qualquer outra coisa, menos com as coisas sagradas, porque dentro do quarto do meu coração tem um momento só para coisa sagrada e tem um momento para diversão. E parece que nós não temos prazer naquilo que é sagrado, só naquilo que é entretenimento e diversão. E tudo que existe hoje no mundo, irmãos, o que quer que você faça, o propósito é entretenimento, para não fazer você pensar sobre a sua eternidade, como é que vai ser. Quando você estiver se sentindo para baixo, deprimido, aflito, leia as Escrituras. Salmo 119, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Como é o Salmo das Escrituras, irmãos? Salmo 119, não é? E sobre o que fala o Salmo 119? É sobre a Bíblia. É um salmo inteiro só falando da palavra de Deus para você. Nessas situações difíceis da sua vida, leia a palavra de Deus, sustenta-me conforme a tua palavra para que eu viva, Senhor. Tá? É nas Escrituras que você vai buscar conforto, auxílio e consolo. E nada mais. John Flavel, ele dizia: as Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e a mais confortável maneira de morrer. É nas Escrituras. Então, recorra às Escrituras em todo momento. Não deixe sua Bíblia empoeirada, mal assistida durante a semana. Foi Deus que lhe deu essa carta de amor. Leia. Não faz muito tempo que passou um vídeo que circulou por aí. Cristãos lá na China, não é? Debaixo da ditadura comunista, em que há uma intensa perseguição contra os cristãos que não se submetem às leis do Estado, que são leis ateias. E no meio de toda aquela situação, irmãos, não pode ter a abundância de livros cristãos como nós temos, diferentes tipos de traduções que nós temos em português, nada disso. Eles mal têm uma Bíblia.
Então a imagem lá é que chegou uma vez contrabandeado, ao que parece, uma caixa enorme de Bíblias traduzidas para o mandarim, não é? E então uma chinesa pegou uma Bíblia, eles estavam todos esperando aquela caixa de Bíblias. Uma chinesa pegou aquela Bíblia e se abraçou. É a minha Bíblia, eu não acredito. E beijou as Escrituras e chorou. A minha Bíblia, eu tenho a minha Bíblia. Finalmente, depois de tantos anos, o Senhor me deu uma Bíblia. Já não posso acreditar. Eu tenho uma Bíblia. E nós temos tantas, hein, irmãos? Somos tão indiferentes a isso. Deus se apiede de nós. Quando nós não entendermos alguma parte da nossa Bíblia, precisamos recorrer ao Senhor. Ele nos dará inteligência para entender os seus testemunhos. É isso que diz Salmo 119, versículo 125. Não somente a Bíblia, irmãos, ela deve ser aceita como correta e praticada, mas ela deve ser provada. Devemos deleitar o nosso coração, as nossas afeições, o nosso amor por estas Escrituras. Davi não diz somente, como é correta a tua lei. Ele diz, como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação de dia e de noite. E no outro momento nós vimos, ele já disse, são mais doces do que o mel e o destilado de favos. Meus irmãos, nós precisamos disso de fato. Quanto mais reverência nós tivermos para com a palavra de Deus, mais alegria encontraremos nela. Por que falta o nosso apetite pelas coisas sagradas? Porque nós estamos, irmãos, com o nosso estômago espiritual suficientemente satisfeito com as coisas do mundo, mesmo as coisas lícitas. E quando chega no domingo nós temos fastio, nós não temos apetite espiritual nenhum. Precisamos suplicar misericórdia a Deus, meus irmãos. Tá? E lembrar sempre de que muitas dessas coisas que foram ditas aqui, especialmente para você que ainda não teve um encontro com Cristo, muitas dessas coisas aqui você conhece. Você sabe que a Bíblia é importante. Talvez ela foi lida na casa dos seus pais ou dos seus avós. Talvez você tenha uma Bíblia em casa. Mas mesmo assim, talvez você já recorreu a ela em algum momento na sua vida, na internet. Ou você já tem até familiaridade com isso. Nada disso garante o seu relacionamento com Deus. Porque o Senhor que te deu a Bíblia, Ele precisa te dar olhos para ver a obra do seu Filho amado que está na Bíblia. Senão você vai ser um cego espiritual lendo as Escrituras. E como é que você pode ter as escamas dos seus olhos quebradas? Como é que a venda dos seus olhos, como pode ser tiradas? Para ver Cristo e a sua obra salvadora no Calvário, que morreu por pecadores como você, revelado na Bíblia, mediante arrependimento. Arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus. Deposite a sua absoluta confiança e fé em Cristo, porque Ele vai revelar a sua vontade na sua palavra para você. De tal maneira que você vai ver o Senhor não só com medo, mas com absoluto amor. E você não somente vai ver a Bíblia de forma como obrigação, mas você vai poder fazer um coral conosco. Como eu amo a tua lei. Mas estas afeições santas só podem ser colocadas no teu coração por Deus. Mas o que você pode fazer? Meditar sobre estas coisas e orar diante do Senhor, para que Ele se apiede de ti. Não é suficiente você conhecer a Bíblia, você conhecer estas verdades. Judas ouviu todos os sermões de Cristo e depois é considerado como filho da perdição. Conhecer estas coisas não é suficiente. Que Deus tenha misericórdia de você e você se arrependa dos seus pecados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a amar a Tua palavra e que somente as Escrituras seja, de fato, o nosso padrão, a nossa prática, mas também o nosso amor. Provai e vede que o Senhor é bom. É isto que Tua palavra nos diz. Nos leva a provar mais do Senhor, a ter um conhecimento experiencial de Cristo, Salvador de Cristo.
Que nossa alma venha estar em profundo deleite com o Senhor, com as coisas sagradas, e as nossas afeições venham se deleitar em Ti, Senhor, e não ao pecado. Nos ajuda nestas coisas, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém.